Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriela Tourinho e, em conjunto com discentes e docentes da UFPB, sob orientação do professor Rafael Abraão, foi desenvolvido esse trabalho com o título de Modelos Climáticos e Projeções Futuras para a Produção Fotovoltaica no Estado da Paraíba, com a área temática de resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Então, esse trabalho busca compreender como as variáveis climáticas, especialmente a temperatura, velocidade do vento e irradiação solar, influenciam na eficiência e na produção dos sistemas fotovoltaicos. As mudanças climáticas têm sido um tema bastante discutido e elas são agravadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, que ainda é um dos principais meios de produção energética, e uma alternativa é a utilização das energias renováveis, que tem um grande potencial. Na América Latina, deve haver uma adição de mais de 190 gigawatts de fontes renováveis até 2030, sendo 72% fotovoltaica, 19% eólica e 5% hidrelétrica. Já no cenário brasileiro, há uma predominância também das fontes renováveis com um valor maior que 85%, marcada por um aumento da solar e eólica e uma diminuição das hidrelétricas. Mas apesar dessas energias renováveis contribuírem para a mitigação das mudanças climáticas, elas podem sofrer mudanças, especificamente a energia fotovoltaica, com essas variações climáticas. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos que as variações climáticas têm na geração solar fotovoltaica no estado da Paraíba. A área de estudo foi o estado da Paraíba, localizado no Nordeste brasileiro, onde foram selecionadas duas cidades representativas, João Pessoa, no litoral, e Patos, no semiárido. Em relação ao sistema fotovoltaico estudado, foi selecionado o módulo fotovoltaico Risen Solar 445 Watt-pico. E o estudo considerou 1.000 módulos fotovoltaicos para João Pessoa e 2.824 módulos para Patos, para a realização dos cálculos. Para estimar a produção fotovoltaica foram aplicados 5 métodos já bem consolidados e revisados na literatura, onde o primeiro deles foi baseado nos estudos de Escoplac e Palivos, onde foi calculada a temperatura de operação, a eficiência dos módulos, para, por fim, calcular a produção fotovoltaica. O segundo método, além de calcular a temperatura de operação, ele faz o cálculo de um fator de perda operacional, para depois calcular a produção fotovoltaica. O terceiro método calcula a temperatura operacional das células, a potência gerada pelo sistema e, por fim, calcula a produção fotovoltaica. O quarto método calcula a temperatura de operação, a eficiência dos módulos, a potência de saída e, por fim, calcula a produção fotovoltaica. O quinto método, assim como o primeiro, considera a velocidade do vento em seus cálculos. Então, ele calcula a temperatura de operação das células, uma relação de desempenho, a fração de saída de energia em condições padrão, a eficiência dos módulos e, por fim, calcula a produção fotovoltaica. Os dados foram obtidos a partir do banco de dados do IMET, o BIDMAP, onde foram obtidos os valores de temperatura e velocidade do vento, e os valores de radiação foram obtidos no banco de dados da NASA. Nesse trabalho foram utilizados 3 modelos climáticos do CMIP6. O primeiro deles foi o NOESM 2MM, da Noruega, o segundo o MIROC 6, do Japão, e o terceiro foi o INM CM48, da Rússia, sendo que foram considerados 2 cenários, o cenário de altas emissões, que é o cenário SSP 58.5, e um cenário intermediário com desenvolvimento energético equilibrado, que é o cenário SSP2 4.5. Aqui estão as estimativas de produção fotovoltaica para João Pessoa, onde os maiores valores podem ser observados nos meses iniciais e finais, ao longo do ano. E isso acontece justamente nos meses que têm os maiores valores de temperatura e irradiação para João Pessoa, mostrando a influência da irradiação, já que o aumento da temperatura contribui para a diminuição da eficiência dos módulos fotovoltaicos. E, apesar do comportamento sazonal dos métodos, eles têm diferenças nos valores absolutos entre si.
onde o método 1 e 2 tiveram valores mais próximos, assim como o método 3 e 4, e o método 5 foi o que teve maior variação. Para patos, as estimativas foram feitas considerando o período de 1984 a 2024 e acontece a mesma coisa que João Pessoa. Os maiores valores de produção acontecem nos meses iniciais e finais do ano e os menores valores nos meses centrais, onde o método 2 teve a menor média mensal e anual, o método 5 teve a maior média mensal e o método 3 a maior produção anual. Uma comparação interessante é pegar essas estimativas e comparar com a produção fotovoltaica real dessas localidades. Aqui para João Pessoa, a gente fez para o ano de 2023 e 2024. Então, fazendo a análise, dá para perceber que o método 2 é o que mais se aproxima da produção real, que é a produção observada também. E tem alguns meses que tem um comportamento atípico, e isso pode ter acontecido por conta de problemas nos inversores ou por falhas de comunicação também. Para patos, acontece a mesma coisa. O método 2, dentre todos os métodos, foi o que mais se aproximou dos valores observados para patos. Aqui estão as projeções fotovoltaicas para João Pessoa, considerando o período de 2021 a 2100. Aqui no gráfico, a curva azul é a produção histórica, calculada por meio do método 2, que foi o que mais se aproximou da produção real para João Pessoa. E as demais curvas são as projeções da produção fotovoltaica a partir dos modelos que foram utilizados na pesquisa. Então, dá para perceber que de janeiro a junho houve uma diminuição da produção fotovoltaica e de novembro a dezembro também houve uma diminuição, sendo que o cenário de altas emissões tende a apresentar uma produção menor em comparação com o cenário de emissões mais equilibradas, que é o SSP 2.4.5. Já para patos, seguindo o mesmo raciocínio, foi observada uma diminuição da produção fotovoltaica de janeiro a maio, um certo aumento de junho a outubro e um decrescimento em dezembro também. O comportamento das projeções fotovoltaicas pode ser entendido quando a gente analisa as projeções da temperatura do ar e da irradiação solar. E aqui nessas duas imagens tem as projeções dessas variáveis para João Pessoa. Na primeira imagem dá para notar o comportamento da temperatura, onde a curva azul é a temperatura histórica e as demais curvas são as projeções, mostrando um aumento para a maioria dos modelos e cenários, principalmente o cenário de altas emissões. Já na figura 8, tem o comportamento da irradiação para João Pessoa, mostrando que há uma diminuição da irradiação de janeiro a junho e também no mês de dezembro, exatamente nos meses em que ocorre a diminuição da produção fotovoltaica nessa localidade. Para patos, aqui na primeira imagem, a temperatura também é a curva azul, a gente consegue perceber um aumento da temperatura. E a irradiação, na segunda imagem, tem também um comportamento muito parecido com o da produção fotovoltaica para patos, onde há uma diminuição da irradiação de janeiro a maio, um aumento de junho a outubro e depois um certo decrescimento. Para concluir, a irradiação foi a variável que teve maior influência na produção fotovoltaica. Em relação aos métodos, todos eles superestimaram a produção observada para as duas localidades, sendo o método 2 o mais próximo dos dados observados e o método 5 o que teve maior variação ao longo do ano. Em relação às projeções climáticas, o cenário de altas emissões tende a apresentar menores valores de produção fotovoltaica, justamente por apresentar os maiores valores de temperatura, que reduz a eficiência dos módulos. E foi observado que a redução da irradiação diminui a produção fotovoltaica, mostrando a influência dessa variável. Aqui estão as referências bibliográficas. Obrigada.